Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui continuar nossa aula com o nosso roteirinho 5 e aqui nós vamos já começar a falar de jurisdição e competência. Lembrando a vocês aqui de aulas lá de Teoria Geral do Processo, que vocês estudaram métodos de solução de conflitos. Eu vou fazer aqui uma lembrança inicial com vocês e depois a gente vai seguir para o caso específico trabalhista, certo? E aí sobre os métodos de solução de conflitos, a gente tem aqui a autodefesa como método um dos mais antigos, né, que seria o próprio a própria pessoa que está ali com o conflito envolvida no conflito, se defendendo, fazendo, como se diz, a justiça com as próprias mãos. Na verdade, a gente sabe que a autodefesa não é algo privilegiado no nosso direito como regra, não. A autodefesa no direito brasileiro, ela pode até ser um método de resolução de conflito eficaz, legal, porém é totalmente excepcional. A gente tem, por exemplo, como método de autodefesa no direito penal a legítima defesa, vocês têm até, inclusive, métodos de autodefesa no direito possessório, e no direito do trabalho nós temos também métodos de autodefesa legais, principalmente a greve. A gente sabe que é uma autodefesa do trabalhador para a criação de direitos, para a proteção de direitos, né? E teríamos também aqui, para falar da matéria, o lockout, que seria a autodefesa do empregador. Mas o lockout, ele além de não ser legal no Brasil, ele, pelo contrário, ele é crime, certo? Então a autodefesa, na verdade, no direito trabalhista, ela vai ser exceção também, e ela vai acontecer principalmente por meio da greve, de forma legal, certo? Agora, além da autodefesa, nós temos também, como forma de solução dos conflitos, a autocomposição, que é sempre buscada, né, pelo direito do trabalho. A própria CLT dá muita ênfase na ideia do acordo, de sempre tentar um acordo. A autocomposição tem a ver com as duas partes ou mais partes envolvidas no conflito, entrando em acordo, né, se acertando sem precisar da interferência de um terceiro. Então, você tem como exemplo de autocomposição acordos extrajudiciais, acordos judiciais. Vocês têm autocomposição quando você cria uma norma coletiva, né? Você tem a composição ali do sindicato, sem um terceiro interferindo. Então, ela pode ser tanto a renúncia à transação, né, que caracterizam essa autocomposição, elas podem acontecer tanto no âmbito extra quanto no âmbito intraprocessual, beleza? E, infelizmente, a mais famosa de todas no Brasil, a mais praticada, é a heterocomposição, que é aquela forma de resolução de conflito que você precisa de um terceiro para resolver o problema. Um terceiro que não está ali diretamente envolvido e que vai aparecer apenas para resolver o problema. No Brasil, os métodos de heterocomposição são a arbitragem e a jurisdição, certo? A arbitragem, no direito do trabalho, a gente sabe que ela tem uma aplicação um pouco restrita, até porque no direito individual, a cláusula compromissória de arbitragem, a própria arbitragem em si, ela não pode ser aplicada como regra. Ela, na verdade, como ela não se aplica a direitos indisponíveis e o direito do trabalho, como regra, é indisponível, então acaba que a gente tem pouca margem para aplicação da arbitragem. Mesmo agora com a reforma trabalhista permitindo a arbitragem para alguns tipos de trabalhadores que ela considera hipersuficientes, ainda assim a arbitragem é muito pouco praticada no Brasil, certo? Na Constituição, a arbitragem ela ganha um papel muito interessante na resolução de conflitos coletivos e não individuais. Então, a gente vê que realmente o campeão de audiência aqui na Justiça do Trabalho é a heterocomposição por meio de jurisdição, que é levar o seu conflito à justiça. Beleza? E só sobre a heterocomposição, lembrar vocês que a mediação ela não é heterocomposição, embora haja um terceiro ali que faça mediação entre as partes conflitantes, esse terceiro não tem poder de decisão, ele apenas faz o intermédio ali, ele faz o meio de campo ali entre essas partes que vão se decidir sozinhas se vão se compor ou não, tá? A mediação nem sempre vai levar a uma composição, nem sempre é esse o interesse, inclusive. A ideia da mediação é fazer com que as partes dialoguem, então não tem nenhum poder de decisão, então ela não é um tipo de heterocomposição. Mesma coisa vale para conciliação em comissão de conciliação prévia. Por quê?
na conciliação que é realizada em comissão de conciliação prévia, embora também haja a comissão ali como um terceiro, ela também não decide nada, ela só homologa. Então, quem decide são as partes. Então, isso é um tipo de autocomposição e não de heterocomposição. Tá? Não é porque existe um terceiro que eu estou falando de heterocomposição. Esse terceiro, para ser heterocomposição, esse terceiro tem que ter poder de decidir. Por isso que as únicas formas de heterocomposição que a gente vai ter aqui no âmbito trabalhista são a arbitragem e a jurisdição. Ok? Bom, sobre os métodos de solução de conflitos, especialmente aqui falando um pouquinho da autocomposição, nós temos um certo limite à autocomposição no direito trabalhista. Por quê? Porque o direito trabalhista ele tenta evitar situações que historicamente foram sendo desenvolvidas entre trabalhador e empregador, no sentido de que o empregador muitas vezes coagia o trabalhador a aceitar certo tipo de acordo, e para evitar que isso aconteça, o juiz trabalhista ele vai ter que empregar ali seus esforços, sua atenção, né, sua percepção para ver se aquele acordo que está sendo colocado perante ele realmente é um acordo que está sendo realizado com manifestação de vontade livre e, principalmente, se ele é um acordo constitucional, se a renúncia, se a transação ali previstas, né, estão ou não de acordo com o mínimo constitucional que é indisponível ao trabalhador, tudo isso o juiz vai analisar. Então, não é porque as partes se conciliaram que esse acordo vai surtir efeitos de imediato, né? O juiz ele vai, de acordo com o critério de convencimento dele ali, e também com o critério de observância desse mínimo de direitos trabalhistas, ele vai poder, inclusive, não homologar acordos. A gente tem a súmula 418 do TST, que, na minha opinião, ela está mal redigida aqui, embora a ideia dela seja correta. Ela diz assim: a concessão de liminar ou homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. Essa súmula 418, que veio a ser modificada depois, e ela está com nova redação, porém, mesmo na nova redação, ela mantém a ideia de faculdade do juiz com relação à homologação de acordo. Ela manteve essa redação ruim, ao meu ver, porque o juiz não tem faculdade de não homologar o acordo. Não é porque hoje eu estou sem saco para homologar, não vou homologar. Não é assim que funciona. Ele vai ter que analisar o caso concreto, vai ter que perceber se há ali algum indício de fraude, algum indício de coação, se ali o empregado está renunciando a direitos indisponíveis, por exemplo, se ele está renunciando ao aviso prévio, se ele está renunciando às verbas decisórias mínimas. Então, isso daí que não pode acontecer, esse mínimo constitucional que nem o empregado mesmo pode dispor, não vai poder constar no acordo como disposição do empregado. E se constar, o juiz não vai homologar, ele não é obrigado a homologar, certo? Então, só para a gente ter uma atenção, olha a nova redação dessa mesma súmula. Então, assim, pela nova redação da súmula 418, que foi dada em 2017, a gente vê o seguinte: a homologação de acordo constitui faculdade do juiz. De novo, falando faculdade, né? Que não é verdadeiro, né? Não é uma faculdade do juiz, como eu acabei de dizer. Beleza? Então ele tem que notar ali se há uma renúncia de direito disponível, se há uma aparência de fraude. Aí, se ele fundamentar dessa maneira, ele pode sim se negar a homologar qualquer tipo de acordo. Beleza? E isso daí, inclusive, na nova súmula 418, reforça a anterior nesse sentido, não vai caber nenhum tipo de recurso ou impugnação a esse tipo de decisão por via do mandado de segurança. Beleza? Vai caber recurso, óbvio, da decisão do juiz que não homologa, mas dentro do processo, conforme a gente for ver daqui a algumas aulas, quando nós formos entrar em recurso. Na verdade, até isso vai se dar no período que vem. Beleza? Bom, então entrando aqui mais no nosso direito trabalhista mesmo, a jurisdição trabalhista no país, né, ela é uma jurisdição especial. Inclusive, vocês já estudaram isso lá em Teoria Geral do Processo. Conceito de jurisdição quer dizer o direito, aquela ideia de que o Estado ele se coloca como ultimado ali para resolver os conflitos do jurisdicionado, para pacificar, né, a sociedade em relação ao direito posto. E no direito do trabalho nós temos uma jurisdição especial, que é a jurisdição trabalhista, que é exercida por meio de um tribunal federal, de tribunais federais, tá? A Justiça do Trabalho ela é uma justiça federal,
não é a mesma Justiça Federal daquela que vocês costumam estudar, mas ela é uma justiça da União, né? Ela pertence à União, por isso ela também é federal, e ela vai ter aí os seus órgãos, como nós já estudamos nas aulas anteriores, o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e vários do Trabalho. Beleza? São esses são esses juízes que compõem esses órgãos que vão ser incumbidos de dizer o direito quando se refere a matérias trabalhistas. Beleza? O acesso a esse dizer o direito trabalhista, né, ele vai se dar tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Tá? No âmbito individual, a maioria das ações, né, são as reclamações trabalhistas, as ações que a gente vai ver de empregado em face de empregador, pedindo de seus direitos que foram sonegados. Às vezes vão ter também ações de empregadores em face de empregados, exigindo alguma situação, consignação em pagamento, indenizações e por aí vai. Nós vamos falar dessas competências já já. Beleza? No âmbito coletivo, nós temos duas formas de chegar na jurisdição trabalhista. Por quê? Porque nós temos a forma que vocês conhecem mesmo, do acesso meta individual, aquele acesso que vocês já estudaram também, muito provavelmente no processo civil, sobre direitos difusos, direitos coletivos, direito do consumidor também, vocês vão estudar isso. São direitos coletivos lá previstos no próprio CDC, né? O CDC ele faz a conceituação dos direitos coletivos, né? Ele separa ali em direitos difusos, direitos individuais homogêneos e direitos coletivos estrito sensu, né? Mas na Justiça do Trabalho, e essas ações, né, metas individuais aí, vocês já estão acostumados a ouvir falar, pelo menos, ação civil pública, ação popular, mandato de segurança coletivo, né? Isso tudo também a gente vai ver na Justiça do Trabalho. Só que na Justiça do Trabalho a gente vai ver um tipo de ação que vocês nunca nem ouviram falar, muito provavelmente, que vai se dar por meio do acesso normativo, que é aquela que eu já comentei com vocês lá no Direito Material, referente às sentenças normativas, né? Eu falei para vocês, quando você tem sindicatos que estão tentando chegar num acordo coletivo ou numa convenção coletiva, eles acabam tendo a possibilidade de levar as discussões para uma arbitragem ou às vezes para a Justiça do Trabalho. E aí eles vão instaurar a instância, que é como a CLT denomina o ato de ajuizar, né, esse procedimento que é chamado de dissídio coletivo. Tá? Os dissídios coletivos eles têm um procedimento próprio, totalmente diferenciado. Tá? A decisão deles vai ser sempre na verdade, eles começam e sempre são decididos por um tribunal. Tá? Ou eles começam no tribunal regional ou no tribunal superior, vai depender do campo de abrangência do sindicato. E essa decisão que é feita no tribunal, apesar de ser um acórdão, é chamada de sentença normativa. Beleza? E aí, nessa sentença normativa, nós vamos ver aí florescer o poder normativo da Justiça do Trabalho, com possibilidade de criação de normas gerais e abstratas para as categorias que integram esse processo. Beleza? É um processo que sempre vai surgir como um acordo, excepcionalmente vai poder surgir mediante a atuação do Ministério Público, apenas naqueles casos em que você tenha uma situação de greve de atividade essencial. Tá? Atividade essencial está previsto na lei de greve, se vocês tiverem uma curiosidade, deem uma olhadinha lá, são atividades que realmente, se houver paralisação, a sociedade como um todo acaba tendo prejuízo. Por exemplo, o serviço bancário, transporte público, por aí vai. Ok? Então, ainda sobre jurisdição trabalhista, falar com vocês um pouquinho sobre a jurisdição voluntária, como funciona a jurisdição voluntária no Justiça do Trabalho, né? No Justiça do Trabalho, pessoal, a jurisdição voluntária ela não é regra, ela é exceção, tanto na teoria quanto na prática. Embora nós tenhamos visto uma evolução legislativa para tentar aumentar um pouco a importância dessa jurisdição voluntária. Por exemplo, na reforma trabalhista agora de 2017, nós tivemos a inclusão na CLT da competência das varas do trabalho de homologar transações extrajudiciais, certo? O que antes era muito discutido na doutrina sobre a possibilidade, inclusive os tribunais trabalhistas rechaçavam, em sua maioria, essa ideia de você poder homologar acordo, porque se tinha a mentalidade de que a justiça do trabalho não era uma justiça meramente conciliadora, uma justiça
apenas para a jurisdição voluntária. Na verdade, o cunho do Justiça do Trabalho seria realmente resolver conflitos trabalhistas, conflitos que levavam a lides, e não aqueles conflitos já resolvidos extrajudicialmente. Mas, de qualquer maneira, nós já tínhamos, até antes da reforma trabalhista, algumas exceções a esse pensamento, como, por exemplo, eu trouxe para vocês aí o artigo 500, que é o pedido de demissão de empregado estável, que poderia acontecer mediante provocação da Justiça do Trabalho. Né? O empregado estável queria pedir demissão, o empregador ficava com medo de dar essa demissão, porque ele falava assim, como é que eu vou te demitir, porque você é instável e tudo mais, vai poder me dar problema no futuro. A melhor forma de se resolver isso era fazer o quê? Era se valer da redação desse artigo 500 e ajuizar uma ação de jurisdição voluntária mesmo, né? Ajuizar perdão, não ação não, né? Ajuizar um pedido de jurisdição voluntária para que essa demissão fosse homologada em juízo. Ok? E com relação a essa possibilidade de homologar acordo extrajudicial, trouxe para vocês aí também o artigo 652, a linha F, já alterado pela reforma trabalhista. Beleza? Enfim, eu não vou me aprofundar muito em jurisdição com vocês, porque não faz muito sentido, né? Tudo aquilo que vocês estudarem em teoria geral do processo, mantém. A gente vai valer da mesma forma aqui no Justiça do Trabalho. Agora eu queria falar mais com vocês sobre competência. Por quê? Porque as competências, com certeza, vocês não têm ainda muito conhecimento sobre quais são as competências dos juízes trabalhistas. E para falar da competência trabalhista, nós temos a divisão que é feita na própria Constituição, nos artigos 113 e 114, que vão falar aí sobre competência em razão da matéria e da pessoa, lá no artigo 114, e competência em razão do território e da função, lá no artigo 113. Vocês vão perceber que o artigo 113 da Constituição ele não esgota a matéria, ele deixa para a lei resolver. Né? Por isso que a gente vai estudar a competência em razão do território lá na CLT. Vai ser, inclusive, nos próximos roteiros. A gente vai começar a falar dessa competênciazinha do artigo 114 em razão da matéria. Show? Então, começando aí pela competência mais óbvia de todas, que é tratar sobre relação de emprego. Né? Para quem não se lembra, a jurisdição é dizer o direito, né? Competência é o limite da jurisdição. Eu vou dizer o direito sobre o quê? Então, vamos falar agora, né? Sobre o que o juiz trabalhista fala o direito? Sobre conflitos decorrentes de relação de emprego. Isso daí é uma coisa um tanto quanto óbvia, né? Vocês estudaram comigo 2 períodos, tudo sobre relação de emprego. Então é óbvio que a Justiça do Trabalho vai dirimir esses conflitos. Isso, inclusive, está lá no artigo 114. Mas aqui eu quero apontar para vocês uma questão muito interessante, que é a questão das doenças equiparadas a acidente de trabalho e também aos próprios acidentes de trabalho em si. Que é o seguinte, pessoal, se a ação é ajuizada por um empregado em face de seu empregador, porque ele sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente de trabalho, e aí ele quer uma indenização porque a culpa foi do empregador, empregado e empregador, obviamente a Justiça do Trabalho vai decidir, certo? Agora, quando o empregado fica doente ou se acidenta, ele tem a possibilidade de conseguir benefícios perante o INSS, né, dependendo da repercussão desse acidente, da repercussão dessa doença. A Lei de Benefício Previdenciário e a Lei de Custeio do Regime de Previdência, que são 2 leizinhas gêmeas ali, né, 8.212 e 8.213, elas tratam desses assuntos. O acidente de trabalho, que está previsto nessas leis, ele vai gerar mais de uma consequência para o empregado. Né? O empregado ele vai tanto poder pedir indenização que ele entender cabível perante o seu empregador, o que vai acontecer no Justiça do Trabalho, quanto vai poder pedir benefício em face do INSS. E aí, pessoal, o INSS não é empregador desse camarada. Então, quando ele ajuiza a ação em face do INSS, ele não vai ajuizar essa ação do Justiça do Trabalho. Mas, Osório, o acidente não aconteceu no âmbito trabalhista? Sim. Por isso que se ele for brigar com o empregador dele, a Justiça do Trabalho resolve. Mas o INSS não tem uma relação trabalhista com ele. O INSS tem uma relação administrativa, uma relação de seguro. O INSS é um seguro obrigatório. Né? Então, é uma matéria que vai ser resolvida na justiça comum. Ok? Por isso que quando você tem uma pessoa doente, que não consegue trabalhar, ou acidentada e não consegue trabalhar,
ela fica, como se diz aí na rua, né, encostada no INSS, como se o INSS fosse uma parede para se encostar, né? Na verdade, ela fica afastada do emprego e o emprego dela vai ser considerado suspenso enquanto esse afastamento ocorrer, tá? E como o emprego está suspenso, ela não recebe nada do empregador. Porém, ela vai receber do INSS, que vai ali acolher aquele trabalhador na forma da lei de previdência, já que ele é um seguro, ele está fazendo o seguro da pessoa, ok? Então, o que acontece? Quando o INSS nega o benefício para a pessoa não vai ajuizar a ação na Justiça do Trabalho, ela vai ajuizar a ação na Justiça Comum. Agora, a questão que fica é, tá bom, Osório, então ação em face do INSS na Justiça Comum, beleza. Federal ou estadual? E aí vai depender. Por quê? Se eu tive um acidente que aconteceu na minha casa, e aí eu fui afastado do emprego porque eu não consigo trabalhar, fiquei, sei lá, 60 dias sem poder trabalhar. Os primeiros 15 dias o empregador tem que arcar, do 16º para frente o INSS é que arca, aí suspende realmente o contrato, né? Então vamos supor que eu sofri um acidente e estou há 60 dias sem trabalhar. A partir do 15º dia do meu acidente, o empregador vai suspender meu contrato. E aí o INSS me assume, beleza? Só que aí vamos supor que o INSS diz o seguinte, não, Osório, você está apto a trabalhar sim, eu não quero te pagar nenhum real. Só que eu estou todo quebrado, eu não consigo trabalhar. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que entrar com uma ação contra o meu empregador? Não, meu empregador pagou os 15 dias ali, né? Ele não tem nada com isso, o acidente aconteceu na minha casa. Eu vou pedir o quê para o meu empregador? Pedir nada, né? Só se for pedir esmola, não tenho o que pedir. Agora o INSS não, o INSS é obrigado a me suportar ali, né, me dar suporte. E aí o INSS não quer me dar esse suporte. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ação em face do INSS na Justiça Federal, dizendo que eu sofri um acidente na minha casa e não posso trabalhar. Vou comprovar que eu tenho que ficar 60 dias afastado e o INSS tem que me pagar o auxílio correspondente a esses 45 dias que o empregador não me pagou, já que o empregador só é obrigado a ficar resguardado nos primeiros 15 dias. Beleza? Beleza. Então, eu vou sempre para a Justiça Federal, quando se tratar de um acidente comum, de uma doença comum, né? Eu vou sempre ser afastado pelo INSS. Agora, quando o acidente for um acidente de trabalho, ou a doença for uma doença desencadeada no trabalho, pelo trabalho, aí nós estamos falando de acidente de trabalho, tá? Mesmo no caso da doença, a lei previdenciária equipara essa doença a acidente de trabalho também. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá na lei 8.213, os artigos 20, 21, por ali vai falar sobre o que seria essa equiparação, tá? Mas aí o que acontece? Nesses casos de acidente de trabalho, que não foi um mero acidente que aconteceu fora do ambiente de trabalho, né, que não foi uma doença comum, é uma doença que vem do trabalho de alguma maneira, nesses casos não é da Justiça Federal a competência. Nesses casos, quem vai julgar isso é a Justiça Estadual. Tá? Lá em Vitória, por exemplo, lá no Fórum Civil, tem uma vara especializada em acidentes de trabalho. Tá? Lá eles vão julgar empregador? Óbvio que não, eles são Justiça Comum. Lá eles vão julgar quem? INSS, apenas nos casos de acidente de trabalho. Beleza? Então, nós temos 3 possibilidades de ação quando você está no âmbito trabalhista e você está impossibilitado de trabalhar por uma doença ou acidente. Primeira possibilidade, se essa doença ou acidente não for relacionada ao trabalho, você vai entrar com ação em face do INSS na Justiça Federal. Beleza? Se essa doença ou acidente for relacionado ao trabalho, aí você tem 2 alternativas. Você pode ajuizar a ação em face do seu empregador para cobrar qualquer tipo de responsabilidade civil ou ação em face do INSS, que vai ser na Justiça Estadual, beleza? Justiça Comum Estadual, para cobrar os benefícios decorrentes desse acidente ou doença equiparada a acidente de trabalho. Beleza? Então nós temos essas 3 possibilidades. Inclusive, com relação a esse acidente de trabalho, a gente pode até olhar aqui o artigo 109 da Constituição, quando ele diz: aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessados na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Osório, mas o INSS não é entidade autárquica? Então seria federal? Seria, mas olha o exceto.
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho. Então, quando ele fala as de acidentes de trabalho, significa que mesmo que tenha uma entidade autárquica da União funcionando como ré, que é o nosso caso aqui, a de acidente de trabalho não vai ser julgada na Justiça Federal. Se não é da Justiça Federal e é INSS, que não é empregador e também, óbvio, não vai ser da Justiça do Trabalho, só sobra a Justiça Estadual. Beleza? Lembrando que a Justiça Estadual tem competência aí para julgar esse caso por conta da sua competência residual. Beleza? Bom, então, aí completando, né, sujeitos à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. No caso, a Justiça do Trabalho só vai falar sobre acidente de trabalho se for uma ação empregado e empregador. Ok? Beleza. Então, outra situação interessante é com relação a danos morais e materiais, né, que decorrem da relação de emprego. Por quê? Antes da emenda 45, nós não tínhamos a previsão expressa que nós temos hoje no artigo 114, de que danos morais e materiais decorrentes da relação de emprego também são julgados na Justiça do Trabalho. É porque, gente, danos morais e materiais são matérias de responsabilidade civil, com legislação civil sobre o tema, e não com legislação trabalhista. Embora agora na reforma trabalhista nós até tenhamos aí a CLT com um ensaio aí de previsão sobre o caso. Mas a matéria é eminentemente civil e não trabalhista, né? Responsabilidade civil. Então, o que acontecia? Antes da emenda 45, os acidentes não precisava nem ser acidente, qualquer demanda relacionada a emprego que fosse de responsabilidade civil seria julgado na justiça comum. E aí seria federal ou estadual, dependendo de quem fosse o empregador. E aí, com a emenda 45, nós tivemos a inclusão na competência da Justiça do Trabalho para julgar esses casos. Por isso que hoje, se o empregado vai entrar com uma ação, por exemplo, para pedir indenização por assédio moral, dano moral, seja qualquer que seja a motivação, desde que seja relacionada ao emprego, o empregado vai entrar em face do seu empregador na Justiça do Trabalho, certo? E aí, nessa época da emenda 45, deu um problemeiro danado, porque tinha muita ação que já tinha sentença e não estava transitada em julgado ainda, né? E a gente sabe que quando você fala de mudança de competência em razão da matéria, a gente muda também o foro de todas as ações que estão em andamento. E aí, para evitar um problema muito grande de transferência de processos da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, o STF editou a súmula vinculante número 22, que é uma súmula de transição, né, para não dar um colapso na Justiça do Trabalho em relação ao recebimento de processo. E aí o STF decidiu o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra o empregador, inclusive aquelas que ainda não possuam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Quer dizer, as ações que já tinham sentença quando a Emenda 45 foi promulgada, continuaram na Justiça Comum. As ações que ainda não tinham sentença migraram para a Justiça do Trabalho. E as novas ações, obviamente, todas já deveriam começar na Justiça do Trabalho. Beleza? Inclusive, nessa leva, né, de admitir para a Justiça do Trabalho a competência para lidar com ações de responsabilidade civil decorrentes de acidente de trabalho, a gente teve até a edição da súmula número 392, com um acréscimozinho lá no final, de que até mesmo as ações de responsabilidade civil por dano em ricochete também são da competência da Justiça do Trabalho quando se tratar de um evento que o evento que caracterizou seja na relação de emprego, tá? Se origine da relação de emprego. Olha só a súmula 392. Para quem não lembra o que é dano em ricochete, né? Se estudarem isso em direito civil, com certeza, né? Vocês vão olhar lá o artigo 12 e 20, se eu não me engano, do Código Civil, e eles vão falar que, por exemplo, se alguém difamar um morto, e esse morto foi meu pai, né? Quando vivo ele era meu pai, eu posso ter ali, pode ricochetear o dano que seria na imagem do meu pai, vai ricochetear em mim, na minha honra. Então eu posso pedir dano moral por uma violação
a imagem daquela pessoa que nem existe mais, mas que foi meu pai quando vivo. Então, esse é o dano em ricochete. E quando isso acontece, a Justiça do Trabalho também vai poder ser acionada se aquele dano foi causado por um acidente de trabalho. Tá? Aqui nós temos a súmula 392 que diz o seguinte: nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que proposta pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Tá? Então, por exemplo, e nem precisa ser falecido. Vou dar um exemplo para vocês de um caso real que eu pude acompanhar numa sessão do TRT, que o camarada tomou um choque por um erro da empresa e ele perdeu basicamente metade do corpo humano dele, foi embora, assim, dos membros, né? Ele perdeu parte das pernas, dos braços, né? Foi uma coisa muito triste. E aí a filha dele entrou com uma ação, né? Depois que ele já tinha ajuizado a ação dele, tinha feito acordo com a empresa, a filha dele, ou filha ou filho, agora não me recordo, entrou com a ação pedindo dano moral, porque por conta da empresa ela perdeu muita coisa que ela poderia viver com o pai dela, né? Porque o pai dela agora estava debilitado de uma maneira que não tinha mais como voltar ao normal. Então, assim, e a Justiça do Trabalho confirmou a indenização para a filha, que nunca foi empregada dessa empresa, né? Mas ela estava pedindo em nome dela pelo dano em ricochete causado pelo dano que foi causado no pai dela, certo? Então a Justiça do Trabalho é sim competente, ok? Outro assunto que a Justiça do Trabalho vai ser competente é com relação ao PIS, mas prestem bem atenção. O PIS, que é o Programa de Integração Social, ele tem uma lei específica, tá? Ele é de ordem tributária, ele não tem nada a ver com o direito do trabalho em si. Ele é um tributo que o empregador vai pagar e ele vai, às vezes, vai inclusive, por ser um programa social, ele vai inclusive dar vantagens para os trabalhadores. Tá? Então o PIS, via de regra, ele vai ser julgado na Justiça Federal. Só que para o trabalhador ter as vantagens do PIS, ele tem que estar cadastrado no PIS, no programa, certo? E quem faz esse cadastro é o empregador. Por isso que, quando o empregador não fizer esse cadastro, a competência da Justiça do Trabalho ela vai existir, mas apenas para o cadastramento, tá? Uma vez cadastrado, se houver problema na distribuição dos valores, aí a Justiça Federal que vai resolver. E é isso que vai falar para a gente a súmula 300 do TST. Vejam. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento no Programa de Integração Social. Tá? Se a ação for em face da União para receber PIS, aí é da Justiça Federal a competência. Ok? Outra situação também que vai trazer para a Justiça do Trabalho a competência para julgar os casos são aqueles casos que se referem a normas de meio ambiente do trabalho. Nós já estudamos nos períodos passados que na CLT nós temos tem uma parte muito grande da CLT que é destinada apenas ao meio ambiente do trabalho. Né? Nessa mesma parte, inclusive, que a gente vai encontrar os adicionais, né, de salubridade, periculosidade. E aí, quando nós estivermos falando de assuntos atinentes ao meio ambiente de trabalho, a Justiça do Trabalho será competente. Tá? Inclusive, a súmula 736 do STF de 2015 vem para colocar uma pá de cal em qualquer assunto divergente. Veja, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Então, imagine o seguinte, imagine uma empresa como a Vale. Aí vamos imaginar que a Vale tenha uma chaminé que produz ali uma fumaça que esteja causando danos aos trabalhadores. E aí o sindicato pede ela para colocar um filtro nessa chaminé e ela não coloca. E aí vamos supor que esse sindicato queira tomar uma atitude, fazer uma ação civil pública para colocar um filtro nessa chaminé. Quem que vai julgar essa ação civil pública? Com certeza vai ser a Justiça do Trabalho, porque se diz respeito ao meio ambiente do trabalho. Ok? Bom, e para a gente finalizar esse roteirinho, faltou falar do FGTS. E aqui eu queria falar com vocês uma questão muito interessante. Eu estava até discutindo com uma ex-aluna minha, que eu achei muito legal. É o seguinte, competência para falar de FGTS
ela é não só da Justiça do Trabalho, ela é da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Depende do assunto, sobre que assunto de FGTS você queira falar na sua ação. Porque, veja bem, se a briga for para depósito de FGTS, né? Ah, o meu empregador não depositou o FGTS. Beleza, se o seu empregador não depositou o FGTS, é uma obrigação do empregador, você vai entrar com uma ação trabalhista pedindo para o juiz do trabalho que condene esse empregador a depositar as parcelas de FGTS. Beleza? Agora, e se a briga não for essa? E se por acaso nós estivermos falando de uma hipótese de saque? O FGTS está depositado, o empregador cumpriu com todas as suas obrigações, e aí você quer sacar o FGTS. Quem é que vai ou não liberar esse saque para você? A Caixa Econômica, que é o agente operador, né? E aí você pede, Caixa, eu me aposentei, eu quero sacar meu FGTS. E a Caixa fala assim, ah, não vou liberar não, que eu acho que sua aposentadoria não vale para mim não. Pô, mas tá na lei, Caixa, tá ali dizendo, aposentou, pode sacar. Ah, mesmo assim, não quero liberar não. Aí você faz o quê? Vou entrar com uma ação. Você entra com essa ação aonde? Na Justiça Federal. Por quê? Porque o réu não vai ser o empregador, vai ser a Caixa Econômica. Beleza? E aí é que eu queria trazer essa curiosidade para vocês. Nessa época de pandemia, tem uma previsão na lei da FGTS que fala sobre possibilidade de saque de FGTS em situações de calamidade pública, que já foi decretada no Brasil todinho, né, praticamente. Então, por conta de nós estarmos numa calamidade pública, as pessoas querem sacar FGTS. Inclusive, existiu uma medida provisória do Bolsonaro, que eu não sei se ela foi convertida em lei, não cheguei a acompanhar se ela já caducou, foi convertida em lei, mas eu acho que ela ainda está em vigência, que falava sobre a possibilidade, por causa da calamidade pública, de saque de um salário mínimo do FGTS. E aí as pessoas estão querendo sacar, e muitas vezes a Caixa está negando, e aí estão se perguntando, vamos entrar com a ação onde? Na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho? O correto é a Justiça Federal. Por quê? Porque o réu é a Caixa, nem é um empregado. Certo? Inclusive, se a gente der uma analisada, a súmula 82 da STJ diz o seguinte: compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação da FGTS. Certo? Então, movimentação é feita pela Caixa, então compete à Justiça Federal julgar a Caixa. Né? O que, na minha visão, está correto. Agora, se for reclamação trabalhista, para pedir para o empregador pagar, deixar de pagar, aí sim vai ser Justiça do Trabalho. Tá? A questão é que tem juiz trabalhista aqui no Espírito Santo que está dizendo que é competente para julgar essa questão da calamidade pública contra a Caixa. Eu até estava conversando com essa ex-aluna minha que no primeiro conflito de competência que subater no STJ vai cair. Né? O advogado que está entrando com essa ação hoje, ele está sujeito a ter anos de trabalho jogados no lixo aí, porque se bater no STJ, muito provavelmente essa súmula vai pegar, e se pegar, a gente sabe o que acontece com os atos decisórios, né? Quando a gente tem incompetência absoluta. Eles vão ser nulos, beleza? Os juízes vão anular esses atos e vai começar tudo do zero lá na Justiça Federal. O ideal, se for fazer uma ação dessa, é que se faça realmente direto na Justiça Federal. Beleza? Enfim, então esses são meus primeiros apontamentos de competência aí, trabalhista para vocês. Lembrando que todas as matérias referentes à relação de emprego, né, que são aquelas que a gente estudou até hoje nas nossas aulas de direito material, serão da competência do Justiça do Trabalho. Hora extra, férias, 13º, aquela questão de quadro de cargos e salários, né, que a gente já estudou também. Quando se tratar de empregador, a gente sempre que se tratar de empregador ou empregado, nós vamos ter ação na Justiça do Trabalho. Beleza? Então, galera, por hoje vamos ficar por aqui. Nas próximas aulas nós vamos falar de mais competências materiais, né? Tanto originárias quanto trazidas pela Emenda 45. Show? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e o Senhor os acompanhe.